Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Vamos abrir a Bíblia, irmão, na Epístola de João, capítulo 5, no verso 16. João, ele era o irmão mais novo do Senhor Jesus Cristo, que nos diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Pai Santo e Deus poderoso, diante do Senhor Jesus Cristo, do sacrifício do Calvário, nesta noite, nós somos indignos de abrir o livro santo, mas nós cremos no sangue que purifica nossa mente, nossas palavras, nossas obras, e cremos que nesta noite nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, prestar um culto de adoração a ti. Por isso nós pedimos que sejamos fortalecidos, esclarecidos, avivados, Pai, e alimentados com o pão da vida, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito contrário, caia por terra e prevaleça o Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Em Efésios 2:20, nos diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que isso quer dizer? Às vezes a gente lê e aquilo é só letra, diante do olho, vai até na mente e não desce na alma. Está falando que haveria dois profetas. Quando nós obedecemos o profeta, então, nós somos abençoados por Deus. Somos justificados e glorificados, né? Na presença de Deus. Então, nós estamos aqui nesta noite ouvindo o profeta, amém? O profeta disse na mensagem discernimento de espírito. Cada homem deve vir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar de um lugar para outro, mas ter um lugar onde você vai à igreja e chama aquilo de sua igreja. Algum lugar para você pagar o seu dízimo e algum lugar onde você ajude a sustentar a causa. E ter companheirismo com seus irmãos. Então você tem que ter companheirismo um com o outro. Você
estará trabalhando para uma grande causa. Esta é a causa de Cristo. E isto é absolutamente a verdade. Nós estamos aqui, o profeta está falando de ter companheirismo em volta da palavra, né, irmãos? O profeta nos disse o seguinte: mas no meio de tudo isto, através de cada era e de cada profeta que tem havido, haverá um certo número de pessoas que está predestinado a ouvir esta mensagem. E eles seguirão, eles ignoram as multidões, eles ignoram as críticas dos incrédulos. Eles não discutem com eles, eles têm uma única coisa a fazer, é crer nisto e conseguir cada pouquinho da palavra que Deus der nesta noite. O profeta disse: qual é a atração que está tendo esta igreja? As pessoas estão vendo, irmãos, testemunho. E Deus está fazendo uma história através de nós, cumprindo a profecia. Isso sempre causa uma atração. Isso levanta todos os críticos, levanta os abutres e também levanta as águias. Eles se ajuntam para descobrir o que está acontecendo. Às vezes numa foto ela revela tanta coisa. Numa foto você vê o crucifixo atrás da pessoa, você vê que ela é uma pessoa católica. Numa imagem você vê que ela tem aliança. Numa imagem você vê que ela tem anéis nos dedos, ela tem doutorado. Então a nossa imagem também nós carregamos, irmão, testemunho. O Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. As pessoas estão de olho no nosso testemunho, se nós somos verdadeiros ou se nós somos falsos. Mas a pessoa vai falar para uma pessoa que não tem testemunho. A pessoa tem que ter testemunho. O profeta, ele disse: ó, que coisa, este dia que estamos vivendo é hora para a vinda do Senhor. A igreja tem uma esperança e esta é a vinda do Senhor. Na qualidade de igreja, irmãos, o apóstolo João, ele disse: ó, tem pecado que nós não podemos orar, porque tem pecado que é para a morte, e tem pecado que é normal, a nossa vida é carnal. Somos de carne. O que é o pecado para a morte? Pregando doutrinas erradas. E lá em Hebreus 9, 22 diz: segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Então veja bem, quase todas as coisas, porque estava se referindo ali da doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão não tinha sangue do cordeiro para purificar o pecado de Balaão, porque ele estava mexendo no adultério espiritual, adulterando a palavra. E aquele adultério espiritual dele passou para o Novo Testamento. O pecado de Davi, o casamento com a Betseba, a morte do marido Urias, não passou para o Novo Testamento, porque foi um pecado que foi um pecado carnal. Por isso Davi disse no Salmo 119, Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu posso pecar contra o irmão, mas, irmão, doutrina errada, não tem arrependimento, irmão. A pessoa que vai, cada vez ela vai mais, ela quer combater e quer levar os outros. Se não há arrependimento, não tem sangue, e se não tem sangue, ele não tem perdão. É grave. Quem se mete nisso, irmão, se mete por conta e por ordem. Eu estou pregando contra, com todas as forças que nós temos. O profeta disse, a fé está baseada no perdão. Estamos procurando fazer com que a igreja chegue ao lugar onde possamos verdadeiramente ver os tempos apostólicos em nosso meio. Irmãos e irmãos, o companheirismo que nós tivemos no sábado aqui, tempos apostólicos, irmãos. Agora ele disse, ó, todos nós anelamos isso, e isto está se manifestando às portas. Podemos ver, porém queremos vê-lo ainda em maior grau. Desejamos que seja uma torrente para que nos ajude, fluindo de nós para ajudar os outros.
Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele, entenderam? E diante dele, você veio aqui por causa dele. E diante dele, asseguremos nossos corações. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. E conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Que qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fizemos o que é agradável à sua vista. A Bíblia diz os passos de um homem justo. Como é que eu vou me comportar como um demônio quando eu estou sozinho de carro andando na rua? Ninguém está vendo. Deus está vendo, irmã. Deus está vendo, irmão. Os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor. Aí você vai ver se funciona ou não funciona. Agora não tem temor, não tem tremor, não tem oração, não tem jejum. Essa é a base que você pode fazer alguma coisa por você. O profeta, ele disse, um certo homem orou por você, porém está aqui seu problema. Vá e acerte isso. Vai, confessa esse pecado ao seu marido. Vai, faça isto. De nada lhe servirá a oração enquanto não aceitar a coisa, o acerto. Por quê? Em seu coração há condenação, e Deus não entrará em tal coração, porque está condenado. Deus não mora num coração condenado. Tem que corrigir isso, acertar isto. Quando isto fica esclarecido e você tem fé em Deus, e se está tudo certo, tem que se ter fé e crer que você foi perdoado e foi acertado o teu pecado. Agora o profeta disse, eu disse para Deus, eu mantenho a minha promessa. Lhe disse que a minha promessa eu lhe manteria, não importa que seja um homem que não é tão bom quanto a sua palavra. Eu não quero companheirismo com ele. Você não pode confiar nele, porque ele não é bom. E assim a única coisa que uma pessoa deve ser sempre é sincera. Diga as coisas de tal forma que você possa voltar e dizer 1 milhão de vezes e será a mesma palavra. Seja sincero, não importa se é ruim ou bom, seja contra você, seja sincero. Se isto for contra você, diga de todas as formas, ou cale-se e não diga nada. Eu sinto que esta é a forma que Deus abençoará um coração sincero. E conhecendo a posição que eu estou de pé para derrotar as enfermidades e as coisas para as pessoas, e a oração ao Senhor Jesus de acordo com a sua divina chamada e palavra. Então eu tenho que ser sincero no coração para fazer isto, porque o diabo conhece se você é ou não sincero. Agora, em contrapartida da mensagem advertência depois do juízo, o profeta disse, Deus não pode com o homem arrependido. O diabo não pode com o homem sincero. Aleluia! Porque o diabo conhece se você é sincero ou não. E ele não prestará nenhuma atenção na tua oração, nas tuas palavras. Não importa quanto você louve ou grite, como você se insinua, ele não prestará nenhuma atenção. Mas Deus sim, se você for sincero. Mensagem como o anjo veio a mim e a sua comissão, parágrafo 151. Quando o irmão Brana, o profeta, estava de joelho na cabana de caça às 4h30 da manhã, 1933, dia 6 de junho, ali o anjo disse, se tu for sincero. Veja bem, irmãos, Deus ele prometeu nos abençoar. Eu tenho sido abençoado.
mesmo na tribulação. Tem obra na minha vida que não é eu que vou fazer, é Deus que vai fazer. Tem obra na tua casa que é Deus, você vai só simplesmente se esforçar um pouquinho. Vamos continuar, porque a comida é boa e é forte, né? E é farta. Mas diante de todas estas coisas que duvidaram e as coisas pelas quais passamos e em que vivemos hoje, a pior de todas, diante de toda esta dúvida, Deus continua provando que as suas palavras são certas, como ele tem feito em todas as eras. O incrédulo não detém a Deus, nem o impede, não importa quanto o mundo não creia. Mesmo assim, vai suceder. Incredulidade não faz nada a não ser condenar o incrédulo. Fui evangelizar uma senhora. A senhora mora aqui? Não. A senhora mora onde? Eu moro na Mina Brasil, perto de São Simão. A senhora trabalha aqui? Não, minha mãe tem 93 anos, mora sozinha, é lúcida e faz comida, toma banho, e lava roupa e faz todas as coisas. Então eu fico 2 dias por semana com ela. Até mais olhei para a mulher e disse, mas se a mãe dela ela é velha, se a mãe dela, quantos anos tem a mãe dela? Quantos anos a sua mãe tem? 93. Jesus. E a senhora? 72. Eu fico 2 dias por semana, mas eu trabalho. A senhora trabalha? Trabalho. Sou fichada, não sou aposentada. Eu trabalho no escritório de advocacia, de faxineira, com 72 anos. Ela contou uma partezinha da vida dela. Sim, a vida é tão linda, né? Daí passou uns meninos do mal lá, sou correntado. Isso aí que está acabando com a humanidade. Mas Jesus está voltando. Ela falou assim, amém. A senhora é evangélica? Disse, não, sou católica. Eu vou ter que tentar, pelo menos um pouquinho, tentar pregar para ela, né? Eu sou protestante, mas eu já fui católico. Disse, pois é. O importante é caminhos que leve a Deus, né? Sim. Daí eu falei para ela assim, o que a senhora achou do último movimento que o Dom Jacinto promoveu na igreja do centro? Não sei, promoveu, ele batizou uma criança no altar e os 2 homens casados. E ele disse, está no jornal, que isso foi um avanço para a igreja. Oh, Jesus, não acredito que ele falou isso. Senão uma pedrinha, né, irmão? A senhora sabe qual é a situação da igreja católica? Dom Jacinto, o bispo, pegou uma criança e fizeram o batismo com 2 homens casados. É advogado, tem dinheiro, né? Cheio de dinheiro. E o bispo disse no jornal que foi um avanço para a igreja. A senhora concorda com isso? Disse, meu Deus, está perdido. Alguém não sabe nem o que fala, para onde é que vai. Comecei uma amizadezinha com ela ali, né? Agora ele disse assim, ó. A incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu. Mas ela não impede a Deus de seguir adiante com o crente. Falo de coisa, irmão, que Deus está fazendo na minha vida. Coisa que Deus está mostrando na minha vida, na vida da minha esposa, aqui na igreja, na vida dos irmãos. Você sabe a causa e o efeito que está causando. Agora não te preocupa não com a salvação do fulano, do ciclano, te preocupa com você. E ele disse assim, ó, a incredulidade enviará o incrédulo para o inferno. Ela roubará dele toda a bênção que Deus lhe prometeu. Mas a incredulidade não impede a Deus de seguir em frente com o crente. A incredulidade não detém a Deus. Ela somente detém o incrédulo. Nós estamos abençoados por Deus, irmão. Agora o profeta disse, não arrazoe com a palavra. Você não tem direito nenhum. Quando Deus diz alguma coisa, justamente do modo que ele disse, é dessa maneira que ele faz. Mas você tem que pensar, deixa que a mente que estava em Cristo esteja em você. Diga amém, Jesus. E Cristo é a palavra, deixe que a palavra esteja em você. Todas as outras palavras sejam erradas, as palavras de Cristo são corretas. A palavra de Cristo é a vida eterna. Porque Deus fará isto. Agora, isto não é bom do mesmo jeito para aquele incrédulo. Se for contrário à palavra, não é. Por isso, qualquer coisa, qualquer professor,
qualquer expositor da Bíblia, qualquer outra coisa que lhe ensine ou tente fazer que você creia em qualquer outra coisa. Tem uma doutrina que prega que Jesus já veio, irmão. Tem uma doutrina, essa doutrina ela chega no ponto de que Jesus já veio e que o irmão Branham é Jesus Cristo. De um homem, de um profeta, ela faz dele um diabo, um demônio. Deus o livre das pessoas me tomar eu no lugar de Jesus aqui. Eu paro, pego o saco e vou embora. Jesus é Jesus, irmão. Jesus é o nosso Salvador. Aleluia, não tem ninguém como o Senhor Jesus. Veja, ó, a Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 11, que o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele não é no corpo humano, da natureza humana. Ele é no corpo da outra criação, por isso que nós adoremos. Não brinca, irmão. Não brinca com Deus. Nosso Deus, nós amamos o nosso Deus. Nós adoramos o nosso Deus. Ele diz: qualquer outra coisa que lhe ensine ou tente fazer que você creia em qualquer coisa, um pequeno J, diferente do que está na Bíblia, é um falso ensinamento. É Satanás novamente, exatamente como foi com Eva. Deus segue em frente. O que Satanás faça, Deus segue adiante, provando que a palavra de Deus é verdadeira. 1 Pedro 23 diz: sendo de novo gerados. Veja, eu fui gerado no ventre da minha mãe, estava no lombo do meu pai, mas agora nós estamos sendo gerados em Jesus Cristo, sendo de novo gerados, não da semente corruptível. Esse corpo vai morrer, irmão, essa carne vai perecer, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. João 5,24, aquele que crer em mim e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Aleluia, é muito bom. Por isso a palavra do Senhor nos diz, Efésios 5,19, pelo que diz a Escritura: desperta tu que dormes dentre os mortos. Onde é que o morto dorme, irmão? No sepulcro. Religião é sepulcro. Desperta tu que dormes dentre os mortos, põe-te de pé, que Cristo, a palavra, te esclarecerá. Absoluto 242, quando a coluna de fogo descendo do rio Rai, ela disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, eu te vi com uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Por isso a palavra diz em 2 Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, aleluia! Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Estamos na casa de Deus nesta noite, meus irmãos. Em Romanos 8, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por que está falando de Cristo? Porque Cristo é a palavra. Jesus, quem é Jesus? É o sangue que foi derramado, sacrifício, a palavra viva de Deus. Cristo Jesus, que não andam segundo o curso deste mundo, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Esse corpo ia morrer, irmão, ia morrer, estava morto, estava morta. Nós estávamos mortos em pecados, delitos e ofensas, conforme Efésios 2, e Ele nos vivificou e nos colocou juntamente assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem uma alma viva, irmão. Quem manda em você, você não vive mais do corpo de fora, mas você vive do homem interior. 2 Coríntios 4,16, que diz ainda que o homem exterior se corrompa.
O corpo está caindo, ele vai se corromper, mas o interior se renova dia após dia, culto após culto. Se ameis o mundo, ou mesmo o amor do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em vós. As coisas que estão ali fora estão mortas. Vocês estão circuncidados, cortados disto. Vocês não querem as coisas do mundo, para as quais estão mortas. Elas estão mortas. Vocês não querem nada morto, está podre, cheira mal. Como poderia algo vivo querer algo que esteja imundo como isto? Vocês estão vivos em Cristo. A palavra os torna vivos. Apocalipse 19:3 diz assim, ó: o varão, o qual está cavalgando num cavalo branco, tem o seu nome na sua coxa, que é Senhor do Senhor e Rei dos Reis, e tem um cinto sobre o peito, está vindo para a batalha final, meu irmão, e o seu nome se é a Palavra de Deus. Aleluia. Ó, isso aqui não é um livro, isso aqui é a Palavra de Deus. Isso aqui é o livro da vida, irmão. Isso aqui vale mais do que a minha vida. Dinheiro não tem nada que paga. Te amamos, Jesus, ajuda nós, Senhor. O profeta disse: cristãos, vocês devem ter uma relação pessoal com Deus. A fim de serem filhos de Deus, vocês devem ter uma relação com Deus. Ele deve ser seu pai, a fim de que vocês sejam seus filhos. Somente seus filhos e filhas são salvos, não os membros de uma igreja, mas os filhos e as filhas. A única coisa que produzirá este relacionamento com Deus. Irmão, Deus não prometeu enriquecer ninguém, mas Ele prometeu suprir a necessidade. Jesus disse, ó, o ministério da igreja na terra vai ser igual o passarinho, come, não trabalha, não precisa de roupa. Oh Deus, aleluia! Não os membros de uma igreja, mas filhos e filhas de Deus. A única coisa que produzirá este relacionamento é o novo nascimento. O novo nascimento é a única coisa que produzirá relação com Deus. Isto é certo. Filhos e filhas de Deus. Essa linha que Deus deu para mim aqui, para o ministério local, sobre a ordem da ressurreição, a ordem do rapto e a ordem do arrebatamento. É uma linha. Quem não receber esta linha aí, irmão, ele não vai. Está lá na mensagem, a união invisível da noiva, parágrafo 41. Quando a noiva espiritual começar a ter um reavivamento, o profeta disse: Ele nos deu todas as coisas. Nós temos a garantia de nossa herança. Pois um dia nós andávamos em pecado, e após ser batizado em seu nome e ressuscitado com ele em ressurreição, nós temos sido tirados do pecado. Nunca mais queremos voltar para o pecado novamente. Nós fomos levantados do pecado com a evidência de que potencialmente estamos na ressurreição da morte. Isso aqui é uma ressurreição espiritual. Estamos potencialmente na ressurreição de toda a morte. Se nós pudéssemos sair do pecado pela fé nele, quem desejaria voltar para as latas do lixo do pecado outra vez? Nós passamos da morte para a vida. Esta é a garantia da completa ressurreição de toda a morte física e espiritual. Glória a Deus. Pois temos passado da morte para a vida. Nós realmente temos a morte sob nosso controle por meio de Jesus Cristo, que tem superado a morte, o inferno, sepultura, enfermidades, sofrimentos, tudo mais, triunfando sobre tudo. Nós somos agora ressuscitados com Ele. A Igreja Católica prega que o banco é santo, que o púlpito é santo, que o Papa é santo. Todos nós somos santos, santificados no sangue. Mas a região celestial não é dentro da igreja. Claro que tem que ter um local, mas não estou falando nesse sentido. O local é a alma que foi. Estava morta a tua alma. Quando abriu o quinto selo, o profeta foi na sexta dimensão. Quando ele chegou no paraíso, então ele viu que a alma tem sentido.
O corpo tem sentido, ó, tato, visão, olfato, paladar e audição. E a alma, o profeta diz que ela tem 5 desejos. No espírito o homem tem 5 sentidos, que é raciocínio, pensamento, razão, consciência e afeto. Mas a alma, ela tem ou fé e incredulidade. O incrédulo não veio, ele não entra, ele corre. Ele não aguenta o culto, porque ele corre, ele tem sede e tem fome por outras coisas. Ele razoa. Ele não precisa de Deus, ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem poder, ele tem status. Mas nós estamos aqui reunidos com os poucos desprezados do Senhor. Deus colocou tesouro dentro dos vasos de barro. Um homem como eu, uma mulher como você. Calma, ela tem fome e tem sede. Veja, no corpo natural, se tem fome e tem sede, a alma ela tem fome da palavra. Pastor, eu quero comer a palavra, pastor. Quero palavra de vida eterna. O profeta diz que ela tem sede de arrependimento, santidade, sede de louvar. O profeta diz que ela tem sede de orar, palavra, arrependimento, santidade e louvor misturado junto. O profeta diz que se dá a palavra adoração. Salmo 29, verso 2 diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Há poder no sangue de Jesus. Então nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse novo homem que nasceu de novo. Há um homem, há uma mulher ali dentro daquele coração chamada Jesus Cristo morando. Nós somos agora ressuscitados com Ele, assentados em lugares celestiais, espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Em Cristo Jesus, com todas as coisas sobre nossos pés. Mesmo a ressurreição física está sobre nossos pés, pois nós estamos com Cristo e em Cristo e entendemos. Se entenderam, levante suas mãos, amém, isto é bom, contanto que vocês compreendam, está bem, apenas mantenhamos com isto em nossas mentes. Muito obrigado, Senhor, pelo profeta. Isso aqui sabe como é que se chama? O amor ágape. O profeta viu, irmão. O profeta viu numa barraca. O irmão Breno gostava de caçar e levar uma frigideira para fazer panqueca, né? E levava um pote de mel para derramar na panqueca para comer. Deve ser muito bom, né? Comeu, panqueca com mel. O profeta viu que um urso invadiu a barraca. E veja, ó, o urso invadiu a barraca e ele foi comer o mel. O urso é quase que, ele tem umas personalidades, umas coisas parecidas com o ser humano. E virou e derramou no pelo o mel do urso. E o urso saiu rolando. E os outros, brigando com o outro, mas o outro urso não queria abraçar ele porque ele era urso. Por causa do mel que estava no pelo. Aí o urso lambia. E o caçador disse: vamos matar o urso. Não, para. Eles estão num avivamento pentecostal. Deus te abençoe, né? Deus te dê alegria, Deus te dê a paz, Deus te dê o perdão.